ladinho de vocês aqui, mas é bom que vocês vão acompanhando, tá? Então, vamos começar já demarcando o nosso território desse papo. O propósito deste encontro é relacionar a localização atual do seu desenvolvimento espiritual com as necessidades que você apresenta neste momento da sua vida. A religião não é o oposto da religiosidade e uma não é o contrário da outra, né? É imprescindível compreender e dar sentido. Então, galera, o que a gente tá buscando aqui hoje? Fulano que não vai na igreja tá errado, porque é obrigatório ter religião, você é obrigado a ter religião. Essa história de que Deus está em todos os lugares não existe, então você tem que ter religião. Não, mas você tem que ser espiritualista, você tem que cultuar dentro da sua casa. Vamos partir do seguinte, não tem certo e não tem errado, tá? A pessoa se encontra num momento, um caminha com o outro, é impossível separar. Eles se desenvolvem em tempos diferentes, mas cada um caminha com o outro. Então a gente não tem que ficar cobrando as pessoas se elas ainda não chegaram no seu momento. Tranquilo para vocês isso? Ser religioso não é errado, ser espiritualista não é errado. Não existe uma forma certa de se relacionar, né, com a sua espiritualidade, com o seu eu. Então, nós não estamos aqui para definir quem deve o quê. Eu quero que você escute essa live, eu quero que você interaja comigo nessa live, tentando sempre se localizar se você é um ser religioso ou um ser espiritualista. E para onde você quer chegar, se isso caminha junto com vocês. Beleza? Vocês viram? Eu tô chique. É chique. Vamos lá. Só que ele salvou, gente, porque é sempre desafiador, né? Tudo bagunçado, tudo torto. O que é religião? Hein? Quem aí se arrisca? Comenta aqui pra mim. O que é religião? Se alguém perguntar pra você assim, qual é a sua religião? Comenta aqui pra mim. Você pode dizer que você é um ser religioso? Você entende sobre religião? Né? Religião é uma parte da nossa vida. Vocês acham que dá pra ser um ser que só pensa em religião de vez em quando? O que vocês acham? Comenta aqui pra mim, comenta todo mundo. Tem 11 pessoas, tem que ter 11 comentários. Senão, vou ficar chateada, não me deixem chateada. Combinado? Olha lá, religião. A religião é uma prática coletiva da religiosidade entre pessoas afins. Galera, religião é uma instituição. Religião é um coletivo. Travou, Rê? Voltou já? Voltou, gente? Ou tô travada? Tá de boa, sou? Então tá, vai me avisando. Qualquer coisa eu repito, tá? Eu pedi para vocês comentarem aí se vocês se consideram seres religiosos. Então, olha, religião é uma instituição. Religião é uma prática coletiva. Não tem como você ter uma religião que você mesmo criou e que funciona só para você e que tem as suas próprias doutrinas, porque a religião, ela depende de um coletivo. Então tem que ter mais de uma pessoa, tá? Que tem uma religiosidade afinada. O que significa isso? Eu e a Joana pensamos iguais a respeito da fé, do nosso convívio com o mundo, da nossa sociedade, da nossa ética, da nossa moral. E aí eu me junto com ela, né? Eu me uno com ela para que a gente crie uma instituição que tenha voz de uma forma organizada e possa ter um efeito social. Olha só como isso é importante. Apesar de parecer complicado, não é. A religião, ela tem um papel importantíssimo na construção social. Então, quando esse coletivo se junta, gente, ele se junta no propósito de fazer diferença na sociedade em que ele vive, baseado nas crenças que ele tem, tá? Então, se você tem uma religião só sua, não tem sentido para a sociedade, já que você não consegue fazer além da sua própria existência naquele momento. Beleza? Então, ó o que eu coloquei para vocês aqui embaixo, uma observaçãozinha. A definição não praticante já desconstrói o conceito de religião. Então, gente, não existe católico não praticante
umbandista não praticante, evangélico não praticante. Se você não pratica, não é religião, é espiritualidade, é religiosidade, mas não é religião. Por quê? Porque se você não pratica, você não afeta a sociedade. Se você não tá lá construindo sua comunidade, participando do crescimento da sua comunidade, né? As igrejas têm pastorais, os terreiros têm suas organizações, seus trabalhos, seus rituais. Se você não participa, você não afeta a sociedade. Então, não praticar faz com que você não seja religioso, tá? Eu gosto muito, vou comentar aqui com vocês, de uma definição, de uma explicação, né, do Mário Sérgio Cortella, quando ele diz o seguinte: perguntaram para ele uma vez se ele era católico, e ele disse assim, que ele era simpatizante do catolicismo, que ele se denomina simpatizante do catolicismo justamente porque ele não pratica, ele não consegue ir às missas, ele não se comporta sempre como é determinado, né? E não praticar já descaracteriza a religião. Então, quando ele busca pela espiritualidade, os conceitos que ele conhece são os conceitos da Igreja Católica. Mas isso não faz dele católico. Se a gente trouxer isso para o terreiro, por exemplo, se uma pessoa é simpatizante do terreiro e ela vai no terreiro como assistência, né, como consulente, ela vai no terreiro A, B, C, D, nos dias que ela precisa, ou na festa, né, das crianças, na festa de Ogum, porque tem algumas festas específicas que tem uma abrangência popular do ponto de vista do terreiro, né? A gente não pode dizer que essa pessoa é umbandista. Ah, mas ela gosta muito da Umbanda. Ok, mas ela é simpatizante, porque ela não participa da religião, né? Ela não acrescenta na comunidade. Isso faz sentido para vocês? Vocês conhecem um monte de gente religiosa que não vai, né, nos seus espaços, nas suas instituições, mas mesmo assim pregam esse discurso da religião? Olha como é importante, né, a gente pensar. Comenta aqui para mim se vocês conhecem bastante gente nesse posicionamento. Será que você tá nesse posicionamento? A gente tem um pensamento, principalmente aqui no Ocidente, em relação ao cristianismo, de se titular católico, porque nós viemos de família católica, né? O que faz todo sentido para nós da Umbanda é que acreditamos em ancestralidade. Porém, né, o fato da minha mãe ser católica, do meu pai ser católico, não me faz católico se eu não pratico. E aí, quando a gente pensa nesse conceito, a gente traz um desmonte. Sabe por quê? Porque você, na verdade, às vezes, né? Não sei se acontece com você. Se acontece, me conta aqui. Eu não sei se acontece de você se sentir, às vezes, contraditório. Porque você acredita numa coisa e pratica outra, e faz outra, ou nem sempre você consegue ser tão fiel às suas crenças. E aí parece que você tá o tempo todo errando, né? Mas, na verdade, se o seu corpo tá fora da instituição, é difícil mesmo que você se desenvolva junto com as mudanças, junto com as questões, né? Hoje a gente vive uma grande crise, por exemplo, na doutrina católica em relação aos praticantes do catolicismo. Porque, por exemplo, a questão de se casar virgem é uma regra colocada pela igreja, né? A questão da gente, por exemplo, não poder se alcoolizar é uma regra colocada pela igreja. E muitas vezes as pessoas não vivem isso, porque a igreja está mais afastada da realidade delas do que o cotidiano em si. E se esse corpo dela, se essa cabeça dela não pertence à instituição, é muito fácil ela mesclar ali os conceitos dela. E talvez daí surjam muitos espiritualistas, porque ele fala assim, não, eu faço tal coisa porque Deus mandou, tal coisa eu faço porque eu acho que é assim que Deus gosta. Então aqui Deus mandou, aqui Deus gosta. E eu quero muito chamar a atenção de vocês para que nós, né, não nos tornemos religiosos convenientes. O religioso por conveniência, ele é aquele que separa da doutrina da igreja só o que é legal para ele. Então, não, isso aqui eu não consigo fazer. Então, isso aqui que eu não consigo fazer, Deus entende. Eu vou rezar, vou conversar com ele é misericordioso, ele é bom, ele entende.
né? Isso aqui eu consigo fazer, então isso aqui eu faço porque a igreja mandou. Isso é uma verdade que a gente vê no terreiro também, né? Ah, eu não consigo acender as minhas velas, os meus guias entendem. Eu não consigo fazer um ebó na encruzilhada porque eu tenho vergonha. Então, o orixá entende, né? Eu não consigo ajudar todo mundo porque eu não tenho tempo. A comunidade entende. Isso, na verdade, gente, é uma postura religiosa conveniente e, por que não dizer, oportunista, né? Porque aí aquilo que me convém dizer que é religioso a gente faz, né? Praticar é praticar da comunidade ou seguir a doutrina? É os dois. Praticar é participar da comunidade e seguir a doutrina. Porque justamente uma vez que você está na comunidade, entende-se que aquilo faz sentido para você. E aí fica mais fácil você seguir a doutrina, porque você consegue entender o que você está fazendo, né? Como eu falei para vocês agora, quando esse corpo presente não está em atividade com a sua comunidade, os critérios, as doutrinas, as regras ficam muito distantes da realidade dele. E aí ele vai deixando de fazer. Agora, se você pertence à comunidade, há uma frequência, um ritmo, uma constância que vai fazendo com que você naturalmente se comporte daquela maneira, porque faz sentido para você, né? Então, ó, continuando aqui com vocês, religião é ação, movimento e comportamento. Religião não é uma teoria que existe na minha cabeça e eu consigo entender porque que ela funciona e aí eu sigo assim. Não é isso, ela é um embasamento, né? Eu vou usar muito com vocês no próximo slide a palavra ética. A religião, ela forma um comportamento. Então, se você tem religião e não tem ação, não tem sentido. Se essa sua religião não te traz movimento dentro da espiritualidade, dentro da sua vida, da sua família, do seu trabalho, se você não consegue sair do lugar, se você ainda vê religião hoje como você via 10 anos atrás, ela não está te trazendo movimento. E entenda que isso não é sair da sua doutrina, tá? Você é católico há 20 anos atrás e hoje o discurso é diferente, porque o mundo é diferente, né? A Umbanda vem enfrentando um grande movimento no seu discurso, né? A gente hoje fala de Luzia Pinta, a gente fala de uma Umbanda reconhecida com origem negra, de uma Umbanda África, de um desmonte do mito fundador de Zélio Fernandino de Moraes. Então a gente, tá bom, vamos lá, ó. Pertenço à religião. Até ontem eu tinha um discurso. A partir de hoje, que uma nova verdade foi apresentada a mim, a partir de hoje que novos fatos, novas reflexões foram apresentadas a mim, faz parte da minha religião trocar o meu discurso, alterar o meu discurso, reconhecer o erro do meu discurso passado para o erro de hoje. Né? Eu vivo isso hoje, como eu tenho certeza que tem um monte de sacerdote que vive. Porque até 2 anos atrás, que eu já era professora do curso de princípios de Umbanda, eu falava sobre a Umbanda fundada por Zélio de Moraes em 1908. Era assim que eu começava o curso. A minha primeira aula era mostrando uma aula do Zélio. Hoje, né, que eu fui me atualizando, que eu fui estudando, que eu fui percebendo esse movimento, fez-se necessário também que o meu discurso se alterasse. Primeiro, reconhecendo o erro do discurso do passado e repassando o novo. Então, esse movimento mostra que a religião está caminhando junto com a sociedade. E precisa ser, porque a sociedade muda, né? Olha, nós vivemos uma pandemia, estamos ainda em pandemia. Vamos completar basicamente quase 2 anos, né, de pandemia. Como isso vai alterar a sociedade? De N formas possíveis, né? São quase 500 mil vidas perdidas e isso reflete na vida de todos esses familiares. Então vai causar uma alteração social. E se a igreja continuar a mesma, se o terreiro continuar o mesmo, se os tempos continuarem o mesmo, cada vez menos faz sentido para a sociedade. E cada vez menos se torna repelido, né? Se tornam opostos o discurso do que eu vivo com aquilo que eu consigo aprender, certo? Então eu coloquei aqui para vocês, ó, a ética religiosa é ação, comportamento sugerido por uma ideologia moral e ética que define, deixa eu ver aqui porque
Deixa eu desativar os comentários, gente, um segundo, senão eu não consigo ler. Você tá vendo, Sophie? Então lê pra mim. Que define a construção do indivíduo. Eu consegui sair. Que define a construção do indivíduo inserido na sociedade e como ele se relaciona com ela. Então é o que eu acabei de comentar com vocês, né? A religião, ela une pessoas num pensamento afim. Essas pessoas acabam levantando verdades próprias das suas crenças, né? Que formam um comportamento ético e moral. E aí elas vão inserir esse comportamento na sociedade, a fim de melhorar, né, de forma positiva a sociedade. Então a religião, ela tem um fundamento muito importante, tá? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Ó, não há registros na história da humanidade da existência de uma sociedade sem comportamento religioso, tá? Então, não tem na sociedade, nunca se formou uma sociedade que não tivesse comportamento religioso. Vocês conseguem entender como não tem como eu viver uma religião de forma individual, sem construir uma consciência de ser, sem construir uma consciência social? Religião nenhuma vai me permitir isso. Porque se eu não tenho uma consciência social, eu não tenho sentido dentro da instituição religiosa, seja ela qual for. Né? Eu vou lá, eu escuto, eu participo, eu tomo meu axé, né? Eu bato minha cabeça e eu saio de lá e eu não consigo fazer nada do que eu aprendi lá. Então você não tem religião, você frequenta uma instituição religiosa, mas você não pode dizer que é religioso, porque a sociedade não se beneficia do seu desenvolvimento humano. Né? Se você se comporta hoje como você se comportava há 3 anos atrás, você precisa rever os seus conceitos, porque você precisa ter mudado. De 3 anos para cá, alguma coisa na sua vida tem que ter mudado. Ou o seu trabalho, o seu comportamento com os outros, a sua religião, sei lá, qualquer coisa, sua casa, sua vida, sua alimentação, seu estilo de vida, alguma coisa tem que ter mudado. Porque a sociedade muda com constância. E ou você tá pertencendo a ela, ou você tá indo contra ela, tá? Hoje, pessoal, nós temos reconhecido, se eu não me engano, então não vou falar o número exato, mais de 300 religiões. Entre religiões monoteístas, que são religiões que acreditam num Deus só, e entre religiões politeístas, religiões animalistas, né, que são as religiões que não cultuam um único Deus, elas cultuam a natureza, um reconhecimento da espiritualidade como uma força suprema. Por que eu quis trazer essa informação para vocês? A religião é uma instituição organizada por pessoas com pensamentos afins. Vocês acham que cabe à instituição religiosa determinar uma única verdade como absoluta? Será que o propósito da religião é determinar uma verdade e separar as pessoas entre certas e erradas? Será que uma instituição religiosa que tem como propósito agir positivamente na sociedade consegue fazer isso segregando ela entre quem presta e quem não presta? O que vocês acham? Comenta aqui comigo. Né? Deixa eu baixar um pouquinho os comentários de vocês. É exatamente isso. A religião, ela tem que participar ativamente da sociedade. Então, ela tem que ser acolhedora com aqueles que têm o pensamento afim. Sempre vão surgir novos umbandistas, sempre vão surgir novos candomblecistas, sempre vão surgir novos católicos. E nenhum deles é portador da verdade absoluta. Voltou. Sou o carregador. Fala pro teu padre, ele tava com 100% quando eu comecei. Por favor, amor. O importante... Não, eu tô com o iPhone. O importante é que você entenda que o que te leva até uma instituição religiosa é que aquela verdade faz sentido para você. Então você vai encontrar pessoas que acreditam na mesma coisa que você. E ali você vai se alimentar de saberes éticos e morais. O fato disso dar certo para você não te dá o direito de achar que isso é certo para todas as pessoas da humanidade. Ou que existe um único Deus. Eu gosto muito de uma fala, né, da mãe Estela de Oxóssi, nossa
maravilhosa mãe Estela de Oxóssi, que ela diz o seguinte: Deus existe, Jesus existe, Oxóssi existe, Oxalá existe, tudo existe. O que existe tem gente que acredita em um, que acredita no outro. A partir do momento que você acredita... Deixa eu só colocar o carregador aqui, gente, peraí. Aí, beleza, obrigada, amor. A partir do momento que você acredita, você dá pra ele existência. Então tudo existe. A gente precisa escolher o que é melhor pra gente, né? O Heitor tá aqui nessa live, o Heitor é meu amigo, meu irmão de fé. E a gente já conversou, já trocou uma ideia sobre isso uma vez. Inclusive eu vou subir até um vídeo no YouTube sobre isso daqui a um tempo, né? Será que todo mundo é filho de orixá? Será que eu posso dizer assim, uma pessoa que nunca foi no axé, que não tem afinidade nenhuma, sei lá, seja ela de outra religião, não, todo mundo é filho de orixá? Se eu perguntar pra essa pessoa se eu sou filha de Adão e Eva, ela vai dizer que sim, não vai? Só que eu não acredito em Adão e Eva. Adão e Eva é uma mitologia que não faz o menor sentido pra mim, dentro da minha origem, dentro do que eu penso, do que eu acredito. Da mesma forma que você, que não é do axé, não pode achar que eu sou filha de Adão e Eva, eu não posso dizer que você é filho de orixá. Eu não posso fazer isso. E você também não pode fazer isso comigo. Porque eu escolhi participar de uma instituição religiosa que me representa com verdades que fazem sentido pra mim. Se essas verdades são absolutas, nunca, jamais. Até porque o nosso propósito não é ter verdade absoluta. O nosso propósito é nos unirmos dentro das nossas crenças para atingir a sociedade positivamente. Trazer verdade absoluta nunca vai ser bom para todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai sair prejudicado. Isso faz sentido para vocês? Sempre vai ter alguém. Tá? Então vamos lá, ó. A prática religiosa não está unicamente ligada ao seu Deus, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Há um único Deus e muitos deuses. A instituição religiosa é a união de seres individuais por suas crenças semelhantes que resultam na construção de doutrinas que fortaleçam e tragam coerência entre comportamentos e princípios. Então deu para vocês entenderem, ó, nem dá pra gente dizer que por trás de toda religião tem um Deus. Não dá. Não dá nem pra gente dizer que religião é uma palavra única e exclusiva ao sagrado. Olha só, muita gente acredita que o termo religião venha de religare, do latim, que significa religar, buscar, né? Mas antes de Santo Agostinho definir esse padrão de religare, a palavra religião já existia e ela significava releitura, revisão, recapitular, reflexão. A palavra religião, ela passou a ter este sentido vinculado ao divino com Santo Agostinho, que, né, escreveu muitas teorias da Igreja Católica, como a existência do céu e do inferno, pecado e tudo mais. Era um filósofo muito importante para a construção da sociedade. Mas católico, escreveu para os católicos. Então, as palavras de Santo Agostinho não fazem sentido para mim. Então, por exemplo, nós do axé não temos religião. Porque religião significa religar. E eu não posso me religar a algo que eu nunca me desliguei. Porque eu acredito que eu sou o orixá vivo. Eu acredito que a minha ancestralidade viva em mim. E nunca, nem por um único segundo, né? Assim como a gente aprende que a nossa sombra jamais se desprega de nós, independente dos nossos desejos, a nossa ancestralidade nunca se desprega de nós. Então eu não me religo a nada. Eu não me religo a nada. Eu não vou no terreiro para me religar, para buscar um Deus, tá? Então, religião são coisas que se ligam para dar sentido. Por exemplo, eu sou mãe de 2 meninas. Eu não posso convocar aqui agora todas as mães de meninas para que a gente monte uma instituição organizacional, né, social, onde a gente vai falar, a gente vai trazer um discurso de como criar meninas feministas.
Eu posso fazer isso? Não posso? Montar um grupão disso, uma organização, ó, nós mães vamos descobrir um jeito de criar nossas filhas feministas. Isso não é religião? Minha instituição não é considerada uma religião? Se ela liga pessoas com comportamentos afinados no mesmo objetivo de atingir positivamente a sociedade? Por isso que eu posso dizer para vocês, minhas filhas são uma religião para mim. Elas são tão importantes dentro do meu comportamento, da minha construção ética e moral, que as minhas filhas são uma religião para mim. Tá? Então vamos lá, ó. Ai. Não deu certo. Toda religião tem doutrinas para serem vividas por seus praticantes, por diferentes motivações. Toda religião tem doutrina. Ah, mas eu aprendi que a Umbanda não tem dogma. É porque dogma é uma coisa, doutrina é outra. Doutrina, gente, toda religião tem doutrina. O que é essa doutrina, né? É um escrito, um registro de um comportamento que vem para orientar quem vai se comportar depois de nós, quem vai se comportar na novidade ali, quem vai aprender. Toda religião vai criar uma cartilha de comportamento. Toda religião vai criar uma cartilha de comportamento que seja baseado nos princípios éticos e morais que aquela mesma religião difundiu através da união dos seus membros. Então, por exemplo, vou de novo. Se eu disser, né, eu como uma pessoa de axé, vou dizer assim, é um absurdo o católico ficar com esse negócio de bebida, todo mundo bebe, deixa beber, eles têm que deixar beber também. Não faz sentido eles deixarem beber, já que eles se comportam de acordo com a ética e a moral deles. Isso é uma doutrina, dentro daquela doutrina não bebe, né? Dentro da religião de matriz alfa, a bebida pode ter até um sentido sagrado, religioso. E pelo amor de Deus, estou dando um exemplo que apareceu na minha cabeça de repente. Eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia e nem justificando nada. Eu só estou querendo dizer o seguinte: para nós do axé, a bebida não é vista como um pecado, uma demonização. Até porque demônio para nós nem existe. Nem sei quem é o diabo, muito menos onde é o inferno. Então para mim não faz sentido nenhum. Essa é a minha doutrina. O que é importante de você entender doutrina quando você entende religião? Não tem como viver uma religião sem seguir as doutrinas. Porque aí a gente cai na que eu falei pra vocês no começo dessa live. A gente cai naquela ideia de religioso oportunista. Eu escolho a doutrina que me cabe, tá? Então, eu não pego a mulher do meu amiguinho porque é pecado. Mas eu transo antes do casamento porque Deus entende. Então a gente não pode escolher a doutrina. E isso acontece também no axé. É muito comum, por exemplo, a pessoa falar assim: eu vou no terreiro só em gira de Exu. Eu não tenho muita afinidade com preto velho. Como que você não tem afinidade com preto velho? Como que a sua afinidade com preto velho vai existir se você não vai na gira de preto velho? Se você não tem afinidade com preto velho, você tem que levar isso pro seu dirigente, pro seu sacerdote, pra sua mãe de santo, pro seu pai de santo. Você tem que estudar sobre preto velho. Aí que você tem que mais ainda servir a preto velho, porque você está precisando se conectar com essa entidade. Porque você precisa de preto velho, na mesma proporção que você precisa de Exu. Porque eu não pego dentro da religião aquilo que é legalzinho para mim e vivo só o que é legalzinho para mim. Não funciona assim. Né? Então, eu vou no terreiro, eu participo, eu rodo, eu toco, mas preceito, esses negócios de preceito, eu não gosto de fazer isso. Vou escolher só um preceito, porque todos é muito difícil. Preceito a gente não escolhe, o preceito ele é passado pela sua mãe de santo, ele é passado pelo seu pai de santo, ele tem um fundamento sagrado, divino, religioso. Ele foi passado pelos seus orixás. Se fosse para você fazer só um, tinha passado só um. A questão do preceito é justamente o quanto você pode descobrir sobre você no estado de desafio. Aquilo que é mais difícil é o que mais vai te ensinar. Porque não adianta eu pensar assim, eu não vou comer carne no meu preceito se eu já não como carne.
Eu já não como carne naturalmente. Como que esse preceito vai fazer sentido para mim? Ele não faz. Tá? E os seus orixás sabem disso. Então, o preceito ele é passado de acordo com a forma que ele deve ser seguido. Ele não está ali para ser discutido. Né? Nenhuma tradição está para ser discutida. Porque ela foi criada por pessoas que vieram antes de nós, os nossos mais velhos, que são sagrados para nós. Então, a gente não está aqui para debater com eles por que eles inventaram, por que Exu chama Exu. Não é esse o sentido. Chama Exu, louva Exu, Elaroie. Respeitar a tradição, compreender a tradição faz parte do nosso processo, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar outro aqui pra vocês. Vocês já estão cansados? Vocês querem tomar uma água, um café? Falta bastante ainda, hein? Ó, vou tentar acelerar meu ritmo, não sei nem que horas são. Nossa senhora, tenho 22 minutos. Mas vai dar tempo, fica aqui. Deixa eu ver aqui um pouquinho dos comentários de vocês. Ju, no budismo é usado essas primeiras definições de releitura. O budismo, Ju, é uma das religiões que não tem um Deus centralizador. E olha o tamanho do budismo, né? Tipo, a expansão do budismo e o quanto ele é importante na construção social. Quantas coisas vocês fazem, eu faço, nós fazemos, que tem origem nessa sociedade budista, né? Religião budista, que a gente nem imagina que seja. Muitos dos nossos discursos inclusive, não deveria, religião sem espiritualidade não deveria, né? Isso mesmo. Eu já respondi, Heitor, beleza. Bom demais. Ó, vamos lá. Lembra que eu coloquei no slide anterior para vocês? Toda religião tem suas doutrinas. As doutrinas existem, né? E são praticadas por uma motivação. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, motivações, mecanismos compensatórios, recompensatórios, tá? O que faz uma pessoa seguir a doutrina da sua religião? Ou ela tem gratidão, onde ela tem a esperança da boa morte, que é o que vai ser dela no pós-vida, né? Se ela vai pro Orum, se ela vai pro céu, se ela vai ver Deus, se ela vai sentar ao lado direito de Deus, enfim. Ela tem uma teoria, uma motivação de gratidão, onde ela espera ser merecedora, né, de uma boa morte. Beleza? Quando essa tática não funcionou, e isso que eu tô falando pra vocês é real, né? Quando, junto com Cícero, Santo Agostinho, escreveu os rendimentos do cristianismo, que é a religião que dominou a nossa criação como ser religioso, né? A gratidão nem sempre funcionava. E a gente já viu isso também em alguns itãs do axé, onde só por gratidão não funcionava, não dava certo. Então surgiram as teorias do medo, né? Que é o temor da vida ruim, a vida após a morte condenada. Então uma pessoa, ela segue a doutrina religiosa, ou porque ela é grata por tudo que ela vive, ou porque ela tem medo do que ela pode vir a viver. A vida ser ruim nessa vida, ou ela ser condenada, né, a uma situação eterna espiritual, tá? Essa motivação compensatória, ela funciona em todas as religiões. Mesmo que ela venha com um discurso direto, claro, ou um discurso meio subliminar por trás, mas no fundo, a gente está sempre envolvido nisso. Ou eu vou agradecer, ou eu tenho medo, né? E são essas as motivações. Me enxergar como um ser vulnerável à espiritualidade faz com que eu acabe me conduzindo dessa forma, tá? Esse discurso entre gratidão e medo, a esperança da boa morte ou da morte ruim, ele pode ter dois propósitos, tá? Ele pode ser um discurso libertador, e entendam por que eu vou dizer isso. As religiões de matriz africana, né, as religiões de axé, eu acredito que até o budismo também, não sei falar para vocês com toda certeza do budismo, mas sei falar da religião de matriz africana, são religiões com discurso libertador. Por quê? Não existe uma cartilha, né, um livro sagrado que vai dizer exatamente como você tem que se comportar, tá bom? Mas deixa a cargo do seu bom senso que você tome decisões que honrem a sua ancestralidade por um comportamento ético e moral.
Então, praticando a vida dentro do terreiro, você vai construir um comportamento ético e moral. E essa ética e essa moralidade, porque ética é uma coisa, moralidade é outra, deve, né, deve ser base para todo o seu comportamento. Para tudo que você for fazer. Então, às vezes, dentro de uma única situação, por que isso é libertador? Dentro de uma única situação, né, teoria de Exu, filosofia de Exu, para cada um problema eu tenho pelo menos 4 saídas, que é a filosofia da encruzilhada, né, a ideia da encruzilhada. Então, para cada um problema eu tenho 4 saídas. E essas 4 saídas podem ser éticas e morais, tá? Então, não é um discurso dominador onde você não precisa pensar para fazer, porque já foi mandado que você faça. Enquanto as religiões, né, do cristianismo, elas têm esse discurso dominador. E eu não tô aqui fazendo nenhum ataque, nem falando de forma pejorativa. Isso é tido assim mesmo. Eles têm um discurso conservador, né, tradicional, que tem como objetivo direcionar a sociedade religiosa. Então, esse discurso dominador, ele não deixa brechas para que você tenha autonomia no exercício da sua fé. Funciona assim e pronto, né? Isso aqui é feito dessa forma e faz dessa forma. Porque a dicotomia, que também foi colocada por Santo Agostinho com a criação do céu e do inferno, se criou a dicotomia da subjetividade, que é o quê? Ou você está certo ou você está errado. Ou você é bom ou você é ruim. Não há meios de caminho, né? Então, um discurso dominador religioso, ele trabalha em cima dessas bases. Ou você está certo ou você está errado. Ah, não, mas eu não vou fazer assim, eu vou fazer meio que assim. Se você sai um pouco daquilo que foi imposto para você, você já está errado, tá? E por muitos anos, esse discurso tem dado certo, né? As pessoas são cada vez menos autônomas da própria fé, protagonistas da própria fé. Inclusive, não dá para dizer, infelizmente, que muitos terreiros não sigam essa ideologia. Porque a gente vê dentro de muitos terreiros ainda hoje, né? E é nosso papel social como ser religioso denunciar estes terreiros, desbancar estes terreiros, parar de frequentar estes terreiros, que nos trazem discursos dominadores que nos impedem de protagonizar a nossa fé. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Se você vai arriar um ebó para Oxum, que você entenda cada elemento que tá ali, o porquê daquele ebó, ou que você tenha inclusive autonomia de decidir arriar um ebó para Oxum, mesmo que não tenha nada programado. A autonomia, quando eu falo para você ser protagonista da sua fé, é que você seja capaz de decidir as coisas que você vai fazer, que você vai entender. Esse discurso, nós da comunidade Axé, batalhamos diariamente, né? Às vezes vocês até devem ficar de saco cheio, porque é um post repetido em várias páginas, de que Exu não é diabo, de que Exu é um orixá que foi demonizado pelo catolicismo intencionalmente. Né? Exu não é diabo, Exu não é diabo. Mas por quê? Por que a gente fala tão repetidamente? Porque parece que esse é o nosso único assunto. Porque é de suma importância que isso seja desconstruído. Exu para nós é uma divindade, né? Exu para nós é sagrado. Exu para nós é o menino que brinca no mercado, como diz Baba Sidney. Exu para nós é dinâmico, movimento, traz vida. Ele é totalmente oposto à demonização cristã que foi envolvida. Então, trazer esses discursos de consciência faz parte do nosso papel social. Vocês entendem? Se você é um religioso que não discute religião, você não é religioso. Porque assim como discutir política, é preciso discutir religião. E dá, gente, para discutir, dá para ter um diálogo bem bacana, sem confrontar, sem ser ofensivo, sem ser ignorante. Porque a partir do momento que você entende que a sua verdade é sua, a do outro é do outro, então vamos tentar, todos nós aqui em comum, né, ver quais são as questões sociais que a gente acha importante discutir. Então, sempre que vocês se encontrarem, né, com um terreiro de matriz africana que traz um discurso dominador, saiba que faz parte do seu papel social reagir a isso, tá?
Eu também te amo, Ju. Deixa eu continuar aqui com vocês. Não, eu acho que já foi. Ah, não, peraí. Tem mais um. Então vamos lá. Até agora a gente só falou de religião, tá? Até agora eu só falei de religião. Espiritualidade é mais rapidinho. Quem que precisa de religião? Vamos se localizar? Vamos ver aí se você precisa de uma religião, se é o que você está buscando agora. Quem precisa de religião? Construção do sujeito através de organização ética e moral do ponto de vista divino. Então, se você é uma pessoa que está se achando assim, meio perdida, né? Não sabe muito bem como tomar suas decisões, você gostaria de ter um caminho, você gostaria de ter um direcionamento, participar de uma comunidade, talvez uma religião seja ideal para que você comece a ter um padrão de comportamento, né? Para que você comece a construir seus princípios e valores ali num padrão de comportamento. Vida em comunidade e os benefícios de somar-se a discursos semelhantes. A vida em comunidade é um excelente motivo para você escolher participar de uma religião. Porque, gente, a gente vai se acostumando, né? A nossa comunidade religiosa, ela vai de fato virando a nossa comunidade da vida. Então, eu tô falando da forma mais simples mesmo. Se a gente vai comer uma pizza, quem que vai na pizza? A galera do terreiro. A galera do grupo de jovens, né? Ah, é aniversário do fulano. Todo mundo vai se mobilizar para o aniversário do fulano. E aí, chega o dia que é meu aniversário. E aí, toda aquela comunidade me abraça e me acolhe, né? Então, se você sente falta de pertencer a um grupo que tem essa afinidade de discurso com você, começar a frequentar um ambiente religioso pode ser ótima dica, pode ser uma ótima iniciativa, porque de fato se constrói uma comunidade, desde que você seja constante, frequente e participante. Você vai conseguir ver sempre as mesmas pessoas, daqui a pouco você faz uma amizade, e essas amizades vão sim somar a sua vida, vão sim somar aos seus pensamentos, tá? Ah, não, mas eu tenho que ir na igreja buscar Deus, não buscar pessoas. Deus é as pessoas, né? As pessoas são a maior prova da existência divina. As pessoas vão te fazer bem, vão te trazer palavras de sabedoria, vão te puxar a sua orelha de vez em quando, vão colocar você em situações complicadas, e são exatamente esses relacionamentos que renascem ou revivem Deus em você, tá? Então é muito importante. E por último, a inquietude por reflexões que deem sentido à própria existência. Então, se você anda se perguntando, né, da onde eu vim, qual é a minha origem, onde que tudo isso começou, por que que existe gente ruim no universo, por que que existe, por que que existe gente ruim, por que que pessoas boas morrem, a gente não começa em algum momento a se questionar sobre a própria existência, né? Ah, por que que fulano tem tudo, ciclano não tem nada? Pertencer a uma religião que venha trazendo sentido para você vai ser muito legal, tá? E talvez, se esse for o seu motivo, pode ser que ele seja o mais difícil de você concluir. Por quê? Porque você vai precisar conhecer mais de um discurso. Se você não reconhece ainda a sua existência, né? É legal você ir na igreja católica, você ir ao terreiro, você ir na igreja evangélica, você ir no templo Testemunha de Jeová, no Salão do Reino. É legal você ir ouvir vários discursos, até para que você consiga entender, né, qual é o que deixa mais claro para essas inquietudes aí que tá tudo bem. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver um pouquinho aqui dos comentários de vocês. Ah, eu te amo também, Ju. Desconstrução de valores, é isso, posicionamento conhecido, foge bem rápido, Dani, é isso, foge bem rápido. Tá bom? Frequentar ambientes que várias pessoas compartilham, é ótimo, gente, é ótimo quando você consegue se cercar de pessoas que você seria, né? Leva essa lição dessa live hoje, não se relacione com pessoas que você não seria, porque isso diz muito sobre você. Então, se você pertence a uma comunidade religiosa e aquilo faz sentido para você, é muito reconfortante, muito acolhedor encontrar pessoas que tenham um discurso igual, tá? E agora? Mas e aí? Falei de religião e eu não falei de espiritualidade, né? O que é a espiritualidade, então? Bom, vamos lá, ó. Eu coloquei para vocês aqui dois conceitos, espiritualidade e religiosidade. Por quê? Nem toda religião
tem o seu discurso na base do espiritual. E aí, a essa prática chamamos de religiosidade, tá? Mas o sentido é o mesmo. Então, o que é a espiritualidade, afinal de contas? É a consciência do ser, que gradativamente pode ser aprimorada até que ela atinja o ponto mais alto do autoconhecimento. Então, espiritualidade é uma construção individual. Ninguém vai conseguir fazer isso por você. Você não vai conseguir fazer isso por ninguém, porque é um processo de autoconhecimento e que deve estar sempre acontecendo. Ele deve estar sempre sendo monitorado, porque a evolução dele é constante. Não vai haver um momento onde você vai dizer que você sabe tudo sobre si mesmo, o mundo e as relações. Porque para cada coisa que começa a clarear na sua cabeça, para cada coisa que vai fazendo sentido na sua cabeça, uma nova questão vem surgindo, tá? Por isso que é importante, quando você se encontra neste estágio de espiritualista, que você vá sempre buscando coisas. Então vamos lá, é harmonizar entre a moral e a ética o entendimento da sua verdade. Então, mais uma vez aqui a gente está falando que ninguém é detentor da verdade absoluta, nem sobre a existência do ser, nem sobre a existência da instituição religiosa, tá? Observem que eu puxei duas setinhas para vocês. Uma tá escrito religião e a outra tá escrito filosofia. Por quê, gente? Harmonizar a sua verdade com a ética e a moral é possível tanto dentro de uma instituição religiosa quanto num estudo mais aprofundado de filosofia. A filosofia também vem levantar essas questões, né? Ética, moral e verdade. E a religião também vai levantar essas questões. Por que escolher a religião? Como você vai saber se você escolhe entre a religião ou entre a filosofia? A filosofia vai te trazer algumas respostas e muitas dúvidas. A religião vai te trazer algumas respostas, muitas dúvidas e uma vida em comunidade. Então, se você está procurando uma vida em comunidade, caminhos que façam sentido para você dentro de uma crença religiosa, né? Dentro de um conceito divino, se você quer basear sua moral e sua ética baseada nos ensinamentos de um Deus ou de vários deuses ou de uma força divina e suprema, isso a filosofia não vai te dar. Então, na verdade, quem vai escolher entre religião e filosofia é você, né? Eu vou mencionar aqui para vocês um livro, eu não lembro o nome do autor. Você escreve aqui para ele, só nos comentários, está na live? Aí vocês procuram no Google, que achar o nome do autor é fácil. Esse livro, ele é um discurso, ele é um diálogo sobre um cardeal e um ateu, né? Um agnóstico, uma pessoa que não acredita em nada que seja divino. É maravilhoso o livro, né? E ele chama assim, no que creem os que não creem. Por quê? Gente, olha, nossa, eu acho incrível esses trocadilhos, essas sacadas, assim, eu queria muito ter esse tipo de ideia na vida, sabe? No que creem os que não creem. Você sempre acredita em alguma coisa. Não acreditar na existência de Deus é acreditar em alguma coisa. E isso vai influenciar nos seus comportamentos e princípios. Não ser um ser espiritualista ou religioso diz muito sobre você também. E aí, se esse é o seu caso, talvez a filosofia vá trazer algum desses confortos para sua existência, né? Agora, se você acredita num Deus, né, a religião é um bom caminho para explicar. Beleza? Já tô acabando, tenho 4 minutos no Instagram. Vamos lá. Não, gente, acabei de colocar esse. Fico marcando aqui ainda. Ah, tá, ó. A espiritualidade, galera, assim como a religião, ela é vinculada por um mecanismo compensatório. Também, ambas são, tá? Vinculadas por um mecanismo compensatório. Então, vamos lá. Gratidão, né? Quando eu sou espiritualizada pela gratidão, o que eu tô buscando? O que eu tô querendo da vida com isso?
saúde emocional, atitudes mais assertivas para si, no caso para mim mesma, segurança social, então é eu conseguir me posicionar naquilo que eu acredito, e esperança de um vínculo com o poder supremo. Quando eu, mesmo não pertencendo a uma religião, me vigio para permanecer espiritualizada dentro daquilo que eu acredito ou que eu já ouvi que faça sentido para mim, o que eu estou esperando? Saúde emocional, atitudes mais assertivas, um vínculo com o poder supremo. Beleza? Pela dor. Aqui já não é mais pelo medo. Pela dor. A dor pode fazer de você uma pessoa espiritualizada, né? Porque a não aceitação de si, o deslocamento social e o desencanto. Então você começa a buscar sentido em você, tá? E essa dor, essa angústia faz com que você vá estar sempre refletindo, sempre tentando trazer verdades, tentando encontrar alguma coisa que faça com que você se sinta melhor. Então, nesse caso da espiritualidade, ou a gratidão ou a dor, né? A vontade de fazer a dor passar torna você um ser espiritualizado. Beleza? Tranquilinho para vocês isso, né? Ó, essa questão dos mecanismos compensatórios, ela é importante de vocês entenderem e de vocês fazerem uma análise legítima e honesta sobre vocês também, para que vocês consigam identificar o que tá levando vocês para um lado ou para outro, ou se hoje vocês estão vivendo alguma coisa que faça com que vocês caminhem para a espiritualidade ou para a religião, tá? Então, identificar os mecanismos talvez seja o mais importante. A construção do ser espiritualizado. Como que acontece? Será que é assim, ó, eu vivo uma dor hoje, amanhã eu sou Buda, né? Amanhã eu já tô tipo a monja Coen. Não acontece assim, tá, gente? Porque nós não conseguimos pensar em algo que a gente não sabe que existe. Então, a espiritualidade, ela perpetua muito neste processo. Você não vai conseguir fazer reflexões absurdamente profundas sobre a paz mundial se você ainda não entende o sistema disfuncional da sua casa. Você não vai conseguir ter empatia por 500 mil mortos se você ainda não conseguiu entender o sentido da sua vida. Aliás, parte do que nós estamos vendo nessa pandemia é porque as pessoas se dividem entre aqueles que valorizam a vida e aqueles que valorizam a sua vida, né? E tem uma diferença muito larga sobre isso. Porque quando eu valorizo a vida, eu valorizo qualquer tipo de vida. Agora, quando eu valorizo a minha, eu me comporto geralmente num estado de egoísmo absurdo que coloca os outros em risco. Então, se eu não olhar para mim, se eu não me entender, eu não vou entender o outro. E se eu não entender o outro, eu não vou entender outros e muito menos uma organização, tá? Então, a construção do ser vai se dar da seguinte maneira. A percepção da sua existência do mundo, além do estado materializado. Então, eu me percebo como alguém, né? Além do meu corpo físico. Aí, depois desse processo, a análise da influência da sua existência interna com a sua existência externalizada, que é a compreensão das próprias escolhas das relações sociais. Então, vamos lá. Eu me identifiquei como pessoa, beleza? O que eu sou, então, como mãe? O que eu sou como esposa? O que eu sou como professora de Umbanda? O que eu sou como mãe de santo? Isso é pensar em mim dentro dos meus contextos externos. E como eu consigo externalizar aquilo que eu já entendi de positivo, tá? Aí depois desse processo eu consigo ressignificar sua relação com outras pessoas e já se preocupa com como colaborar de forma positiva dentro e fora da sua comunidade. Aí depois que eu consegui entender a minha relação com as minhas pessoas, com o mundo, né, com o meu mundo, eu consigo entender situações um pouco mais além. Vou dar um exemplo para você entender. Eu, Natália, eu não posso falar de fome, eu não posso falar de racismo, eu não posso falar de homofobia, porque eu nunca passei fome, porque eu sou uma mulher de pele branca e porque eu sou uma mulher hétero cis. Mas eu posso falar sobre a fome. Eu posso falar sobre o racismo e sobre homofobia. Porque eu consigo já
transgredir o meu ser para entender essas cabeças, essas pessoas, esses raciocínios. Então, quando você entende o seu lugar de fala, é justamente você entender o que você vive e a sua capacidade de compreender o que o outro vive. E se eu não me encontrei ainda, é impossível eu encontrar o outro. Mesmo que eu escute ele falar e eu fale, nossa, que atrocidade, não, que horror. Que horror. Mas na verdade eu não consigo compreender aquilo. Então o meu lugar de fala sobre o racismo, ele é sobre o racismo. Ele é de fora do racismo. Porque eu não sou uma mulher que sofre racismo. Mas eu só vou conseguir entender isso se eu me entender como uma mulher branca. Se eu me entender como uma mulher que pratica a branquitude em todas as minhas ações. Porque ela não está em mim, ela está na sociedade. Se eu não conseguir entender os meus privilégios como mulher branca, só que eu só vou conseguir fazer tudo isso quando eu me entender como uma mulher branca. Vocês entenderam? Então esse processo de autoconhecimento. Eu não consigo ser uma boa mãe de santo se eu não me reconheço como mãe de santo. Se eu não entendo o peso da palavra mãe no terreiro. Se eu não olhar para os meus filhos como filhos. Entender que eles vêm no terreiro como quem vai para a casa da mãe, com dores, querendo colo, querendo contar grandes novidades, querendo compartilhar grandes conquistas. Os meus filhos entram no meu terreiro e eles me procuram para contar coisas, para conversar coisas, porque o dia que isso parar, perdeu sentido. O dia que eu for uma mãe que não passe na cabeça deles quando eles têm grandes conquistas, a casa do saber perdeu sentido, o meu terreiro perdeu sentido. Só que eu só posso fazer isso quando eu me entendo como mãe. Tá? Então vamos lá pro nosso último slide. Vocês estão ficando, eu tô ficando calma agora, sabia? Eu tô começando a ficar calma agora. Considerações finais. Em que ponto vocês se localizam hoje? Você hoje é religioso? Você é espiritualista? Você é alguma coisa ou outra? Você é os dois? Você já enxerga você, o outro, o mundo, a sua comunidade? Por exemplo, nós estamos fazendo uma live aqui agora, que bateu 1h34 agora, tá? No Brasil, uma mulher é espancada a cada 4 minutos. Você pensou nela enquanto a gente estava nessa live? Além da nossa cultura, a gente fala muito do cristianismo, a gente fala muito das igrejas evangélicas, das religiões cristãs, né? Mas o islamismo, né, é a terceira maior religião do mundo e muito potente, com um discurso muito poderoso. O que você sabe sobre o islamismo? O que você sabe além dos muros do seu mundo? Né? Você pensa de vez em quando ou sempre, né, em crianças, por exemplo, em estado de prostituição. A Índia é o país que mais prostitui crianças no mundo, crianças a partir de 4 anos. Será que quando você está cuidando do seu filho e mostrando para ele a galinha pintadinha, você consegue se lembrar que uma criança na Índia já perdeu a infância muito antes de nascer? Ah, mas eu vou compreender tudo isso para me torturar? Não, você tem que compreender tudo isso porque pode ser que você tenha uma grande oportunidade de fazer alguma coisa. Você não precisa enlouquecer, você não precisa salvar o mundo, você não precisa ser o novo Messias, não. Mas se você tiver consciência, talvez você vá pensar, por exemplo, se a gente for pensar que parte dos refugiados que o Brasil acolhe são colocados para trabalhar em fábricas na 25 de março em São Paulo para produzir calças que eles vendem a 25 centavos. Eles recebem 25 centavos para trabalhar, porque é trabalho escravo, para a gente poder comprar a calça a 10 reais. Então, se você pensar nisso, será que você não pode deixar de consumir esses produtos para parar de fortalecer o trabalho escravo no Brasil? Por isso que é importante você entender o seu lugar. Que lugar você está agora? Né? Que lugar você está agora? Vamos pensar em como você fortalece o tráfico? Em como você fortalece prostituição? Em como você fortalece pornografia infantil? Consumindo esses produtos? Deixando de falar? Nós estamos vivendo uma pandemia.
Nós temos quase 500 mil mortos, né? Vocês acham que hoje em dia dá para alguém ter uma rede social e não falar sobre isso? E não se posicionar sobre a importância da vacina? Ah, não, é melhor eu não falo de política, eu falo de moda. Nós chegamos num ponto que não importa do que você fala. Você tem que falar sobre isso. Se a sua rede social tem 20 seguidores, são 20 pessoas que gostam de te ouvir. Se você conseguir mudar a cabeça ou conscientizar 20 pessoas, você tem noção do valor que isso tem para a sociedade? Em que ponto você está hoje? Onde é que você se localiza, tá? Qual barulho surge do seu silêncio? Eu perguntei isso lá no meu feed. E eu gostaria muito que vocês fossem responder, viu? Porque ficou sem resposta lá. Eu fico chateada quando fica sem resposta. Vocês têm que fortalecer o trabalho do criador de conteúdo, tá? Qual barulho surge do seu silêncio? Isso é uma dica, na verdade, para você entender em qual lugar você tá? Quando você tem suas dores no seu travesseiro, que muitas vezes você chora sozinho, que muitas vezes você queria que alguém te falasse alguma coisa, mas nem você sabe o que é que você quer ouvir. O que de fato te incomoda? Qual é o real motivo do seu choro? Qual é o real motivo da sua fúria? Porque tudo parte de dentro de você. E quando você conseguir escutar os seus barulhos, você vai conseguir tomar decisões mais assertivas em relação a vocês. Tá? Não vejo a hora de pertencer a um terreiro e finalmente... Você sabe que a Casa do Saber de Umbanda está aberta para você, né, Dani? Venha, seja muito bem-vinda. Pertença ao nosso terreiro, se isso te alegrar, te fizer feliz. Porque a Casa do Saber eu não conheço muito, mas eu ouvi falar que a Mãe de Santo lá é a melhor que tem. Viu? Bala. E por último, qual o seu papel hoje nessa localização? Hoje, quando eu terminar essa live, você vai pensar sobre tudo isso. O que você está precisando fazer? Você está precisando fazer mais por você? Pelos seus? Pelos outros? Pelas coisas? O que é que você está precisando fazer? Trace um plano de ação. Trace um plano de ação, tá? Pessoal, eu vou deixar vocês por aqui. Ai, que lindo que foi. Deu certo o slide, deu certo o carregador, deu certo a internet, deu certo a música. Ai, gente, vocês não têm noção, porque não dá pra gente testar, né? Não tem bastidor no Instagram. Deixa eu sair disso aqui pra vocês poderem me ver.